Meu nome é Tielcia, tenho 28 anos e trabalho como professora de educação infantil. Voltei para casa em Madison durante o feriado de Ano Novo esperando encontrar o costumeiro caos do jantar em família. Eu imaginava risadas, conversas altas e aquela bagunça típica de sempre. Mas, assim que abri a porta da frente, fui recebida por um silêncio assustador. A casa estava completamente escura e o frio tomava conta dos cômodos. Naquele instante, uma sensação ruim tomou conta de mim. Algo estava errado. Soltei minhas malas no chão e corri pelo corredor em direção ao quarto dos meus pais. Quando entrei, meu coração quase parou. Meu pai estava sentado na beirada da cama, curvado sobre si mesmo, segurando o lado esquerdo do peito. Ele mal conseguia respirar. A camisa estava encharcada de suor frio e seu rosto mostrava uma dor intensa. Parecia estar sofrendo um ataque cardíaco grave. Corri até ele e peguei meu celular para chamar ajuda. Foi quando meus olhos encontraram algo estranho. Em cima do criado mudo, bem no centro, havia um pequeno bilhete amarelo. Reconheci imediatamente a letra descuidada da minha mãe. Não havia nenhum número de emergência, nenhuma explicação, nenhum sinal de preocupação. Apenas uma frase fria e calculada. O bilhete dizia: sua mãe e sua irmã foram para o Havaí. Fique e cuide do seu pai. Elas simplesmente tinham ido embora para um resort enquanto deixavam meu pai sozinho, passando por uma emergência médica. Sem perder tempo, liguei para o socorro. Mas antes que eu conseguisse terminar a chamada, meu pai segurou meu pulso. Sua mão estava fraca, mas seu olhar carregava uma força que eu não via há anos. Ele me encarou, lutando contra a dor, e sussurrou: você vai me ajudar a dar uma lição nelas? Eu não precisei pensar. Apenas assenti e continuei a ligação para a emergência. Se você já teve que lidar com familiares que acham que podem usar você, ignorar seus sentimentos e nunca enfrentar consequências, essa história vai fazer sentido para você. Continue acompanhando, porque vou contar como meu pai e eu mostramos a eles que algumas atitudes têm um preço. Na manhã seguinte, o som constante do monitor cardíaco preenchia o quarto da UTI. Eu estava sentada em uma cadeira desconfortável ao lado da cama, observando meu pai respirar lentamente enquanto os aparelhos acompanhavam seus sinais vitais. O cardiologista responsável pelo caso entrou no quarto segurando uma prancheta. Com uma expressão séria, o Dr. Aeres explicou que meu pai havia sofrido um infarto grave. Ele deixou claro que, se a ambulância tivesse chegado apenas 5 minutos depois, talvez ele não tivesse sobrevivido naquela noite. Engoli em seco enquanto acompanhava o médico até o corredor movimentado do hospital para preencher os documentos de internação. Entre os papéis, havia uma parte pedindo o contato de emergência e a pessoa autorizada a tomar decisões médicas. Fiquei olhando para aquela linha em branco, sabendo que as duas pessoas que deveriam estar ali estavam naquele momento a milhares de quilômetros de distância, aproveitando uma viagem que não deveriam ter feito. Peguei a caneta e escrevi meu próprio nome. A partir daquele momento, eu seria o único contato de emergência do meu pai. Voltei para o quarto e sentei novamente ao lado dele. Algumas horas depois, seus olhos começaram a se abrir devagar. Ele soltou um pequeno gemido e se mexeu sob os lençóis do hospital. Eu me levantei imediatamente e me inclinei sobre a grade da cama. Meu pai piscou algumas vezes por causa da luz forte do hospital, tentando ajustar a visão. Aos poucos, seus olhos encontraram meu rosto. Por alguns segundos, ele pareceu confuso, mas então as lembranças da noite anterior voltaram de uma vez. Sua expressão mudou quando percebeu onde estava, e sua respiração ficou um pouco mais pesada. Ele virou a cabeça, olhando ao redor daquele quarto pequeno. Quando percebeu que éramos apenas nós dois ali, sua voz fraca quebrou o silêncio. Onde está Diane? Eu congelei. Eu não sabia como responder sem causar mais preocupação ou colocar ainda mais pressão sobre o coração dele. Baixei o olhar para minhas mãos, sem conseguir encará-lo. Mas o meu silêncio já tinha respondido tudo o que ele precisava saber. Meu pai lentamente levantou a mão direita e apontou para seus pertences em cima da mesa ao lado da cama. Ele queria o celular. Eu hesitei por alguns segundos. Depois de tudo que ele havia acabado de enfrentar, eu estava preocupada com o impacto que aquela notícia poderia causar. Mas o olhar firme dele deixou claro que não havia espaço para discussão. Entreguei o aparelho. Ele desbloqueou a tela e abriu imediatamente suas redes sociais.
Fiquei parada ao lado da cama, observando a luz do celular refletir nos olhos cansados dele. No topo da página havia uma publicação recente, feita poucas horas antes. Era minha mãe, Diane, e minha irmã, Sabrina, sentadas em um terraço ensolarado de um resort de luxo em Maui. Minha mãe segurava uma taça de cristal com champanhe caro e sorria para a câmera como se nada no mundo pudesse incomodá-la. Ao lado dela, minha irmã posava ao lado de 3 grandes sacolas de uma loja sofisticada do aeroporto. A legenda dizia: fugindo do inverno gelado e aproveitando a verdadeira vida na ilha. Não havia nenhuma palavra sobre o ano novo em família. Nenhuma menção ao homem que elas deixaram sozinho em casa. Nenhum sinal de preocupação, culpa ou arrependimento. Meu pai ficou olhando para aquela tela por um longo tempo. O monitor cardíaco ao lado da cama começou a emitir bips um pouco mais rápidos, mas ele não falou nada. Não gritou. Não jogou o celular. Não fez nenhuma cena. Apenas apertou o botão para desligar a tela, colocou o aparelho virado para baixo sobre o peito e ficou encarando o teto branco do quarto. Durante toda a minha vida, ele sempre encontrou uma maneira de justificar as atitudes delas. Dizia que minha mãe apenas estava sobrecarregada cuidando da casa ou que minha irmã precisava descansar por causa do trabalho exigente. Mas naquele momento, todas as desculpas desapareceram. O silêncio daquele quarto de hospital representava o fim de uma ilusão que ele carregou por anos. Pela primeira vez, ele enxergou as duas exatamente como eram. Pessoas que sempre colocavam os próprios interesses acima de tudo e que não demonstravam a mesma preocupação que esperavam receber. Ele virou lentamente a cabeça e olhou diretamente para mim. Aquele homem que eu conhecia, sempre paciente e disposto a perdoar, parecia diferente. A compreensão cega havia desaparecido, dando lugar a uma determinação fria e silenciosa. Ele respirou fundo, sentindo o peso daquele movimento, e depois de alguns segundos falou em um tom baixo, mas firme. Existe algo escondido embaixo do assoalho do meu escritório. Vá buscar. E, aconteça o que acontecer, não deixe sua mãe ou sua irmã descobrirem. Depois dessas palavras, voltei para nossa casa escura em completo silêncio. Estacionei na garagem e entrei sem acender nenhuma luz. Meus passos ecoavam pelo corredor vazio enquanto eu seguia diretamente para o escritório do meu pai. Fechei a pesada porta de madeira atrás de mim e me ajoelhei ao lado da grande mesa de carvalho. Passei as mãos pelo chão, procurando o ponto irregular que ele havia mencionado. Depois de alguns segundos, encontrei. A terceira tábua do lado esquerdo parecia um pouco mais solta que as outras. Peguei uma chave de fenda e encaixei a ponta na pequena abertura entre as madeiras. Fiz força para baixo até ouvir um estalo seco. A tábua se levantou, revelando um pequeno espaço escondido logo abaixo do piso. Dentro dele havia um cofre metálico cinza. Ele era menor do que eu imaginava, mas surpreendentemente pesado. Estava coberto por uma fina camada de poeira, como se tivesse permanecido escondido ali por muitos anos. Segurei o cofre pela alça, coloquei cuidadosamente no porta-malas do carro e voltei direto para o hospital. Quando entrei novamente no quarto, meu pai estava um pouco mais erguido na cama, apoiado por vários travesseiros. Coloquei o cofre cinza sobre a mesa móvel e empurrei até ficar diante dele. Suas mãos tremiam levemente enquanto ele digitava uma sequência de 4 números. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Então, o mecanismo fez um clique alto, e a tampa pesada se abriu lentamente. Eu esperava encontrar dinheiro, joias ou algum tipo de segredo escondido. Mas não havia nada disso. Dentro do cofre estavam várias pastas de papel pardo, cheias de documentos legais detalhados. Cada arquivo carregava carimbos oficiais, selos judiciais e assinaturas reconhecidas em cartório. Meu pai retirou a primeira pasta e colocou com cuidado sobre o cobertor hospitalar. Ele respirou fundo antes de começar a falar. Seu avô, Theodore, sempre foi um homem extremamente reservado. A voz dele ainda estava fraca, mas seu olhar permanecia fixo nos documentos. Ele faleceu alguns meses atrás. Eu permaneci em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Meu pai explicou que meu avô havia passado a vida construindo discretamente um enorme patrimônio, formado por investimentos imobiliários e participações em empresas. Por causa do tamanho da herança, o processo de inventário havia levado muito tempo para ser concluído nos tribunais.
O advogado responsável pelo espólio havia enviado a confirmação final apenas algumas semanas antes. Ele bateu de leve na pasta cheia de documentos e continuou. Sua mãe não sabe absolutamente nada sobre essa herança. Eu mantive isso em segredo porque queria observar como as coisas aconteceriam antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre o dinheiro. Então ele abriu o arquivo e me entregou uma folha impressa com um resumo detalhado. Naquele momento, eu percebi que aquele cofre escondido não guardava apenas documentos. Ele carregava respostas sobre a nossa família que poderiam mudar tudo. Os números naquela página eram difíceis de acreditar. O valor total da herança chegava a 24 milhões de dólares, todos protegidos por um fundo financeiro, além da escritura de uma enorme mansão à beira do Lago Mandota. Meu pai passou o dedo pelo documento e falou com firmeza. Pela lei de Wisconsin, bens herdados são considerados propriedade individual. Isso não faz parte do patrimônio do casamento. Diane não tem absolutamente nenhum direito legal sobre um único centavo desse dinheiro. Ele colocou a pasta de lado e pegou sua carteira de couro que estava na mesa ao lado da cama. Com os dedos ainda um pouco trêmulos, retirou uma fotografia antiga da família. Era uma imagem de nós quatro, tirada mais de 10 anos antes. Ele ficou olhando para a foto por alguns instantes, passando o polegar sobre os rostos na imagem. Durante toda a vida, ele havia direcionado seus recursos financeiros e sua atenção principalmente para minha mãe e Sabrina. Ele acreditava que as constantes exigências delas faziam parte da rotina de uma família bem-sucedida. Enquanto isso, eu seguia minha própria vida em silêncio. Com meu salário de professora de educação infantil, consegui pagar meus empréstimos estudantis sozinha. Nunca pedi dinheiro, nunca cobrei favores e nunca esperei viagens caras ou presentes luxuosos. Meu pai levantou os olhos da fotografia e encontrou meu olhar. O som dos monitores do hospital preenchia o quarto em um ritmo tranquilo. Eu errei por tantos anos, disse ele, com a voz falhando de arrependimento. Eu dei tudo para elas. E no momento em que eu precisei de ajuda, quando virei um problema, elas simplesmente me abandonaram. Ele estendeu a mão e segurou a minha. Seu aperto estava muito mais firme do que antes. Eu não vou deixar que elas tirem isso de você. Preciso proteger você, Chelsea. Você foi a única pessoa que realmente se importou comigo. Olhei para os documentos espalhados sobre o cobertor e percebi o tamanho da situação. Meu pai agora tinha algo que poderia mudar completamente o futuro dele. Mas eu também sabia que, se minha mãe e minha irmã descobrissem aquela fortuna assim que voltassem para casa, elas fariam de tudo para influenciá-lo e tentar colocar as mãos naquele dinheiro. Precisamos agir rápido, falei, mantendo o mesmo tom sério dele. Devemos ligar para o advogado do espólio agora e organizar tudo antes que o avião delas pouse. Naquela quinta-feira à tarde, a porta pesada do quarto do hospital se abriu. O advogado do meu pai, o Sr. Vance, entrou carregando uma grande pasta de couro. Ele não veio sozinho. Atrás dele estavam 2 outros profissionais, que ele apresentou como um tabelião autorizado e uma testemunha independente. Antes mesmo de abrir a pasta ou colocar qualquer documento sobre a mesa, o médico responsável pelo caso entrou no quarto para realizar uma avaliação obrigatória da capacidade mental do meu pai. Os procedimentos legais exigiam que não houvesse nenhuma dúvida de que ele estava totalmente consciente e capaz de tomar decisões importantes que poderiam mudar sua vida. Aquele momento não era apenas sobre dinheiro. Era sobre garantir que cada decisão fosse tomada de forma válida, clara e impossível de ser contestada depois. O médico ficou ao lado da cama e começou a fazer uma série de perguntas padrão para avaliar o estado mental do meu pai. Ele pediu que meu pai dissesse seu nome completo, a data atual, onde estávamos exatamente e qual era o motivo daquela reunião com o advogado. Meu pai respondeu a cada pergunta com clareza e segurança, sem demonstrar qualquer confusão. Ele encarou o médico diretamente e explicou que estava finalizando seu planejamento patrimonial para proteger os bens que pertenciam exclusivamente a ele. O médico fez um aceno de confirmação, anotou várias observações detalhadas em sua prancheta e registrou oficialmente no prontuário que Marcos estava totalmente consciente, lúcido e em plena capacidade de tomar decisões legais importantes. Com a avaliação médica concluída, o médico saiu do quarto, deixando que a parte jurídica continuasse. O Sr. Vance abriu sua pasta de couro e retirou vários documentos organizados em pastas profissionais. Ele entregou uma caneta preta ao meu pai e colocou o primeiro arquivo sobre a mesa móvel ao lado da cama.
O documento principal era um contrato de criação de um fundo irrevogável. O advogado explicou os termos de maneira clara. Ao assinar este documento, o senhor estará transferindo permanentemente todos os bens herdados para uma estrutura jurídica protegida. Os 24 milhões de dólares e a escritura oficial da propriedade no Lago Mandota deixarão de estar diretamente em seu nome e passarão a fazer parte desse fundo. Ele apontou para uma das páginas. A senhora Chelsea será nomeada como única administradora e beneficiária exclusiva de todo o patrimônio. O Sr. Vance continuou em um tom firme. Depois que este documento for assinado, ele não poderá ser simplesmente alterado, cancelado ou contestado por qualquer pessoa, incluindo sua esposa. Esses bens estarão protegidos contra qualquer tentativa de incluí-los no patrimônio conjugal ou reivindicá-los em um processo de divórcio. Meu pai não demonstrou nenhuma dúvida. Ele segurou a caneta com firmeza e assinou seu nome nos locais indicados em várias páginas do contrato. A tabeliã se aproximou, conferiu seus documentos de identificação e aplicou o carimbo oficial nas páginas de assinatura. Em seguida, a testemunha independente assinou os documentos, confirmando que todo o processo havia ocorrido de maneira correta. Em menos de 20 minutos, a transferência do patrimônio estava oficialmente concluída. Diane e Sabrina haviam perdido qualquer possibilidade de controlar ou acessar aquela herança. Mas proteger os bens era apenas o começo. Meu pai devolveu os documentos assinados ao Sr. Vance e depois olhou para mim. Me dê meu celular. Ele pegou o aparelho e ligou para o atendimento do banco principal onde mantinha suas contas. Colocou a chamada no viva voz para que eu pudesse acompanhar tudo. Assim que o atendente respondeu, meu pai solicitou mudanças imediatas e permanentes em suas contas financeiras. A primeira decisão foi remover Diane como usuária autorizada de todos os seus cartões de crédito pessoais. Depois, ele pediu o bloqueio completo de qualquer linha de crédito aberta exclusivamente em seu nome, garantindo que nenhuma nova cobrança pudesse ser aprovada sem sua autorização. Por fim, iniciou a transferência imediata de seus fundos de aposentadoria pessoal, retirando aquele dinheiro de qualquer acesso compartilhado e colocando tudo em uma nova conta individual com proteção reforçada. Naquele momento, meu pai não estava apenas reorganizando suas finanças. Ele estava recuperando o controle da própria vida. O atendente do banco perguntou se meu pai também desejava encerrar as contas conjuntas principais e os cartões de crédito compartilhados. A resposta dele foi fria e completamente calculada. Ele instruiu o banco a manter aquelas contas abertas e funcionando normalmente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Naquele momento, minha mãe ainda estava no Havaí usando aqueles cartões para pagar suítes luxuosas, jantares caros e compras em lojas de alto padrão. Ao deixar essas contas específicas ativas, mas interromper sua própria participação financeira nelas, as dívidas que continuariam crescendo ficariam diretamente sob responsabilidade dela. Ela teria que lidar sozinha com o enorme problema financeiro que estava criando. O representante do banco confirmou que todas as alterações solicitadas haviam sido concluídas e já estavam em vigor. Meu pai encerrou a ligação e colocou o celular sobre a mesa. O bloqueio jurídico e financeiro estava completo. No fim de semana, o hospital finalmente deu alta ao meu pai. Na sexta-feira à tarde, eu o levei de volta para nossa casa em Madison. A empresa de equipamentos médicos já havia entregado uma cadeira de rodas temporária e alguns itens necessários para sua recuperação. Nós entramos naquela casa silenciosa sabendo que aquela volta era apenas passageira. Meu pai não estava retornando para continuar a antiga rotina. Ele estava ali apenas para concluir os últimos passos do seu plano e esperar que o processo de divórcio fosse oficialmente encaminhado pelo tribunal. Na manhã de sábado, passamos algumas horas em silêncio relativo. Organizamos documentos pessoais, separamos alguns objetos importantes dele em pequenas caixas e nos preparamos para o confronto que sabíamos que aconteceria. A tranquilidade acabou no fim daquela noite. Eu estava perto da janela da sala quando vi um táxi amarelo entrando rapidamente na nossa garagem. O carro tinha vindo do aeroporto regional do Condado de Dane. Assim que as portas traseiras se abriram, as vozes altas e familiares da minha mãe e da minha irmã invadiram o ar gelado do inverno. Elas definitivamente não estavam viajando com pouca bagagem. O motorista passou vários minutos retirando 3 malas enormes do porta-malas, além de uma quantidade exagerada de sacolas de compras de lojas sofisticadas do aeroporto. Observei tudo através do vidro enquanto Diane e Sabrina reclamavam com o motorista sobre o espaço limitado do porta-malas e sobre a queda brusca de temperatura.
Elas agiam como se o inverno de Wisconsin fosse uma ofensa pessoal depois da semana que passaram em um paraíso tropical. Carregando suas malas pesadas, elas subiram os degraus da entrada e abriram a porta da frente. Em poucos segundos, o corredor foi tomado pelo cheiro forte de hidratante de cocô misturado com couro novo. Elas entraram em casa acreditando que tudo continuava exatamente como antes. Mas elas ainda não faziam ideia de que aquela casa, aquela família e principalmente o controle que achavam ter sobre meu pai haviam mudado completamente. Diane largou 2 grandes sacolas de compras no chão e soltou um suspiro exagerado de cansaço. Em seguida, tirou suas sandálias de marca e começou a reclamar em voz alta sobre como suas pernas estavam doloridas depois do longo voo vindo de Maui. Sabrina, por outro lado, empurrou sua enorme mala até o centro da entrada, bloqueando completamente a passagem. Sem se importar com nada ao redor, jogou seus óculos de sol sobre o móvel do corredor. Nenhuma das duas chamou pelo meu pai. Nenhuma perguntou como tinha sido a emergência no hospital. Elas não quiseram saber o que os médicos disseram, se ele estava melhorando ou sequer se ele ainda estava vivo. A falta absoluta de preocupação era exatamente o que meu pai esperava encontrar. Mesmo assim, ver aquilo acontecendo diante dos meus próprios olhos foi difícil de aceitar. Depois de alguns minutos, Sabrina finalmente percebeu que eu estava parada no canto do corredor. Ela não me cumprimentou. Em vez disso, seus olhos percorreram a sala, observando os papéis médicos empilhados sobre a mesa de centro, o cobertor dobrado no sofá e a caixa de medicamentos do meu pai sobre o móvel ao lado. Sua expressão mudou imediatamente para puro desagrado. É sério que a casa está assim? Perguntou ela, colocando as mãos na cintura. Ela apontou para a sala como se aqueles objetos fossem apenas bagunça, ignorando completamente que tudo aquilo fazia parte da recuperação do nosso pai. Que desastre! Você deveria ter ficado aqui para cuidar do papai, não transformar o lugar em um depósito. Como você espera que a gente consiga descansar em um ambiente desses? Você acabou com o clima de ano novo com essa aparência triste e cheia de coisas espalhadas. Eu permaneci parada, apenas olhando para ela. Sabrina pareceu se irritar ainda mais com meu silêncio. Você vai continuar aí parada? Disse em um tom autoritário. Pegue essas sacolas da loja e leve minha mala para o meu quarto. Cuidado com as sacolas brancas, tem garrafas de vidro frágeis dentro delas. E tire tudo dessa mesa agora. Eu preciso sentar, descansar e organizar meus recibos das compras. Diane apareceu logo atrás dela, apoiando completamente a atitude da filha mais velha. Faça o que sua irmã está dizendo, tia Elcia, ordenou ela enquanto tirava o casaco leve de viagem e jogava sobre uma cadeira. Nós estamos exaustas depois de passar o dia inteiro viajando. Queremos a casa organizada e precisamos de um chá quente. Ela olhou para as malas espalhadas pela entrada e continuou. Tire essas coisas do caminho antes que alguém tropece. Você teve a semana inteira para manter tudo arrumado. Elas entraram naquela casa esperando encontrar a mesma filha obediente de sempre, pronta para resolver todos os problemas delas. Mas dessa vez, algo tinha mudado. Eu não estava mais ali para aceitar ordens. Eu não toquei nas sacolas. Não dei um passo sequer para ajudá-las. Apenas cruzei os braços diante do peito, firmei os pés no piso de madeira e mantive um olhar frio, sem demonstrar qualquer intenção de obedecer. A minha recusa silenciosa foi suficiente para fazer uma expressão de raiva surgir no rosto da minha mãe. Diane abriu a boca, claramente pronta para fazer um daqueles sermões sobre respeito, família e obediência. Mas antes que ela conseguisse dizer qualquer coisa, um som diferente ecoou pela casa. O barulho das rodas de borracha de uma cadeira de rodas vindo da cozinha. Diane e Sabrina pararam imediatamente. As duas viraram a cabeça em direção ao som. Então meu pai apareceu. Ele saiu da sombra da cozinha e entrou no corredor iluminado. Estava sentado na cadeira de rodas, segurando uma bengala de madeira firme na mão direita. Mas ele não parecia frágil. Também não parecia disposto a perdoar tudo como antes. Ele levantou a bengala e bateu com força a ponta de metal no chão de madeira. O som seco e forte atravessou toda a casa. Minha mãe e minha irmã ficaram em silêncio na mesma hora. Sentem-se. Todos vocês. A voz do meu pai saiu firme, sem nenhum traço da gentileza que costumava mostrar. Naquele momento, a porta do escritório se abriu.
O Sr. Vance saiu carregando sua pesada pasta de couro. Ele passou por Diane e Sabrina sem qualquer tentativa de conversa ou cumprimento e caminhou até a poltrona em frente ao sofá, onde se sentou tranquilamente. Minha mãe e minha irmã olharam para ele sem entender o que estava acontecendo. Ainda de pé no meio da sala, elas lentamente se sentaram no sofá. A arrogância que carregavam quando entraram pela porta começou a desaparecer diante da presença inesperada de um profissional da área jurídica dentro da própria casa. O Sr. Vance abriu sua pasta. Ele não fez nenhum discurso dramático e nem tentou transformar aquilo em uma cena de filme. Simplesmente retirou 2 conjuntos de documentos organizados e os colocou sobre a mesa de vidro, deslizando-os na direção delas. Estes são documentos legais oficiais para os registros pessoais de vocês, explicou ele em um tom neutro e profissional. Diane hesitou antes de pegar os papéis. Sabrina se aproximou para ler por cima do ombro da mãe. Os olhos das duas começaram a percorrer a primeira página. O Sr. Vance esperou alguns segundos para que elas absorvessem os termos jurídicos antes de explicar a situação de forma direta. Ele informou que meu avô, Theodore, havia deixado um patrimônio significativo, incluindo 24 milhões de dólares em ativos financeiros e uma grande propriedade à beira do Lago Mandota, tudo destinado legalmente ao meu pai. Em seguida, explicou a parte que realmente mudava tudo. Meu pai havia transferido todos os bens herdados para um novo fundo irrevogável criado dentro das normas legais. Chelsea é a única administradora e a única beneficiária desse fundo, declarou o Sr. Vance, apontando para uma cláusula específica na terceira página. A transferência foi concluída, devidamente registrada em cartório e possui validade jurídica completa. Diane soltou os documentos sobre a mesa como se eles tivessem queimado suas mãos. O rosto dela perdeu completamente a cor. Pela primeira vez, eu vi minha mãe sem respostas. Ela ficou pálida, imóvel e visivelmente abalada ao perceber que o controle que acreditava ter sobre aquela situação havia desaparecido. Sabrina pegou o documento rapidamente, passando os olhos pelas páginas em uma tentativa desesperada de encontrar algum detalhe que pudesse ser usado contra aquilo. Você não pode fazer isso com a gente, Diane disse, com a voz aumentando à medida que começava a perceber o tamanho da fortuna que havia perdido. Ela apontou para meu pai com a mão trêmula. Toda a expressão de cansaço da viagem havia desaparecido, substituída por uma mistura de raiva e desespero. Nós estamos casados legalmente há mais de 30 anos. Metade de tudo que você possui também é meu por direito. Eu vou contratar o advogado mais agressivo deste estado e vou processar você por cada centavo. Vou levar isso para a justiça pelo tempo que for necessário até esse fundo ser desfeito e eu receber a minha parte. O Sr. Vance não demonstrou nenhuma reação diante da ameaça. Ele apenas se inclinou um pouco para frente, apoiando as mãos nos joelhos, mantendo a mesma calma profissional. A senhora tem todo o direito de procurar o advogado que desejar, respondeu ele. Mas preciso explicar a realidade jurídica desta situação. Ele fez uma breve pausa antes de continuar. Pela legislação do estado de Wisconsin, bens recebidos por herança são considerados propriedade separada. Como esses recursos foram colocados diretamente em um fundo protegido e nunca foram misturados com contas conjuntas do casal, eles permanecem completamente preservados. O advogado ajustou os documentos sobre a mesa. Durante um processo de divórcio, esse tipo de patrimônio não entra automaticamente na divisão comum de bens. Seu marido tinha pleno direito legal de criar esse fundo de forma independente e escolher Chelsea como única beneficiária. Ele olhou diretamente para Diane. Qualquer tentativa de contestação sem uma base jurídica válida provavelmente será rejeitada pelo tribunal. A única consequência seria a senhora gastar seus próprios recursos com honorários advocatícios em uma disputa sem resultado. Sabrina bateu os documentos contra a mesa de vidro com força. Seu rosto ficou vermelho de raiva, e suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ela me encarou como se eu fosse a responsável por tudo aquilo. Isso é completamente absurdo. Nós somos a família dele de verdade. Ela virou para meu pai, abandonando completamente a postura controlada que costumava usar como corretora de imóveis. Você vai simplesmente entregar 24 milhões de dólares e uma mansão no lago para uma professora de educação infantil que mal conseguiu pagar os próprios empréstimos estudantis? E vai deixar nós duas sem nada? Meu pai não respondeu com gritos. Ele não tentou justificar minha profissão. Também não elevou a voz para competir com a raiva dela.
Ele permaneceu sentado na cadeira de rodas, completamente imóvel, com uma expressão mais fria do que o inverno congelante do lado de fora. Então, lentamente, colocou a mão no compartimento lateral da cadeira e retirou outra pasta de papel pardo. Sem dizer uma palavra, ele jogou a pasta sobre a mesa de vidro. Ela caiu com um peso seco, exatamente em cima dos documentos da herança. Diane ficou olhando para aquela nova pasta. Suas mãos tremiam tanto que ela demorou alguns segundos antes de conseguir alcançá-la. Ela olhou para o Sr. Vance, esperando que ele desse alguma explicação diferente. Mas o advogado permaneceu em silêncio. E naquele momento, pela primeira vez, elas perceberam que aqueles documentos talvez revelassem algo ainda pior. Eu não estou discutindo com você, meu pai respondeu, com a voz baixa e firme. Estou apenas mostrando a nova realidade. Leia a primeira página. Diane ficou alguns segundos parada, mas então estendeu a mão lentamente e puxou a pasta para perto. Seus olhos se arregalaram assim que viu o título em destaque no documento. Estes são os papéis do divórcio, declarou meu pai, interrompendo qualquer tentativa de continuar aquela discussão. Eles já foram protocolados e registrados no Tribunal do Condado de Dane. Na manhã de segunda-feira, o silêncio da casa foi quebrado pelo barulho pesado de um motor a diesel. Pelas janelas da frente, vimos um enorme caminhão de mudança entrando na garagem. O veículo passou sobre a fina camada de gelo da entrada e parou diante da casa. Poucos segundos depois, a rampa metálica foi abaixada com um estrondo. 3 homens usando uniformes cinza subiram os degraus da entrada e entraram sem hesitação. Ao perceberem o movimento, Diane e Sabrina desceram correndo as escadas ainda de pijama, exigindo explicações sobre o que estava acontecendo. Mas o responsável pela equipe de mudança ignorou completamente os gritos delas. Ele caminhou diretamente até meu pai, que entregou a ele uma lista detalhada dos itens que deveriam ser retirados. Sem perder tempo, os funcionários começaram o trabalho. Eles retiraram cuidadosamente a cama hospitalar motorizada, os equipamentos médicos pessoais, os armários trancados com documentos e as roupas do meu pai. Tudo aquilo que pertencia exclusivamente a ele foi separado e embalado com cuidado. Mas havia algo importante: eles não tocaram em nenhum dos móveis caros de Diane, nas roupas de grife dela ou nos objetos pessoais de Sabrina. Tudo foi feito de acordo com a lista. Você não pode simplesmente pegar as coisas dele e ir embora. Diane gritou, tentando impedir fisicamente um dos funcionários que carregava caixas de documentos. Nós ainda somos casados legalmente. Esta casa também é minha. Meu pai apenas se aproximou com sua cadeira de rodas e, sem levantar a voz, entregou a ela um envelope branco. No canto superior havia o logotipo oficial da empresa responsável pelo financiamento da hipoteca da casa. Diane pegou o envelope rapidamente e abriu com as mãos trêmulas. De dentro, retirou um documento formal. A expressão dela mudou assim que começou a ler. Isso é um aviso de inadimplência, disse meu pai em um tom calmo. Ele continuou. Eu parei de fazer os pagamentos da minha parte da hipoteca no mês passado. Você decidiu assumir um segundo empréstimo enorme usando esta propriedade para financiar seus gastos e seu estilo de vida. Eu não vou mais pagar por dívidas que não são minhas. Ele fez uma pausa antes de completar. O processo legal de execução hipotecária já começou. Não existe uma forma simples de desfazer isso. Se nada mudar, o banco poderá tomar a propriedade nos próximos meses. Sabrina soltou um suspiro de choque e arrancou o documento das mãos da mãe. Ela passou os olhos pelas páginas, lendo os detalhes sobre os pagamentos atrasados e as medidas legais que seriam tomadas. Naquele instante, as duas entenderam a gravidade da situação. A possibilidade de perderem a casa deixou de ser uma ameaça distante e se tornou uma realidade. Você planejou tudo isso desde o começo, Diane sussurrou, segurando o aviso com as mãos tremendo. Você vai nos deixar sem nada. Ela olhou para meu pai, completamente desesperada. Como eu vou pagar essa casa? Como eu vou viver agora? Mas, pela primeira vez em muitos anos, meu pai não tentou resolver o problema dela. Ele não ofereceu desculpas, dinheiro ou uma nova chance. Ele apenas permaneceu em silêncio, deixando que ela enfrentasse as consequências das próprias escolhas. Você vai ter que descobrir isso sozinha, respondeu meu pai. Ele travou os freios da cadeira de rodas, deixando claro que aquela conversa havia terminado.
Furiosa e incapaz de aceitar que tinha perdido o controle da situação, Diane agarrou sua grande bolsa de grife. Eu não vou ficar nesta casa vazia e congelante sendo humilhada, disse ela, com raiva. Ela caminhou até a porta da frente e continuou. Vou para o Marriott no centro da cidade. De lá, vou resolver tudo com meus advogados em uma suíte de luxo. Então saiu batendo a pesada porta de madeira atrás de si, deixando Sabrina sozinha no corredor frio. Eu ajudei meu pai a descer os degraus da entrada com segurança e o levei até o carro que estava estacionado na rua. Enquanto isso, os funcionários da mudança colocavam as últimas caixas no caminhão e partiam. Entrei no veículo e liguei o motor. Eu sabia exatamente o que estava prestes a acontecer do outro lado da cidade. Com o aplicativo do banco aberto no celular, acompanhei as notificações da conta conjunta. Cerca de 20 minutos depois, a primeira mensagem apareceu. Diane havia chegado à recepção do hotel. Ela entregou seu cartão de crédito dourado ao atendente, claramente esperando ser tratada como uma cliente importante. O funcionário inseriu o cartão na máquina de pagamento. Mas, em vez de uma confirmação, o aparelho emitiu um som de rejeição. A tela mostrou uma mensagem em vermelho. Transação recusada. Pelas notificações, vi que ela tentou imediatamente outro cartão. O sistema processou a tentativa e retornou exatamente a mesma resposta. Recusado. O acesso dela como usuária autorizada havia sido removido. As contas conjuntas estavam bloqueadas devido aos altos valores acumulados durante a viagem ao Havaí. Naquele momento, ela não tinha acesso ao dinheiro, limite disponível nos cartões ou qualquer reserva financeira para se apoiar. A consequência de anos tomando decisões sem pensar no impacto finalmente havia chegado. Apaguei a tela do celular e coloquei o carro em movimento. Não olhei para trás em direção à antiga casa. Meu pai também não. Seguimos lentamente pela rua tranquila do bairro, deixando para trás toda a confusão, os conflitos e o peso das escolhas feitas por aquelas pessoas. Aquele capítulo doloroso da nossa vida finalmente tinha terminado. Pela primeira vez em muito tempo, estávamos livres. 12 meses se passaram. O inverno rigoroso desapareceu, dando lugar ao calor agradável do verão refletido nas águas brilhantes do Lago Mandota. Meu pai, Marcos, caminhava tranquilamente pelo deck de madeira da nossa casa à beira do lago. Ele já não precisava da cadeira de rodas. Também havia deixado a bengala para trás. Depois de completar um programa rigoroso de reabilitação cardíaca durante 6 meses, participando de 3 sessões por semana sem faltar, sua saúde física estava melhor do que havia sido em muitos anos. Nossas manhãs eram simples e tranquilas. Tomávamos café olhando para a água, aproveitando uma rotina que antes parecia impossível. Eu também havia mudado de vida. Deixei oficialmente o trabalho como professora de educação infantil e passei a administrar o fundo irrevogável em tempo integral. Montei um escritório em casa com vista para o lago e comecei a trabalhar ao lado de consultores financeiros e especialistas em impostos para garantir que o patrimônio continuasse crescendo de forma segura. Nossa vida diária era estável, silenciosa e cheia de paz. Nós não sentíamos falta das discussões constantes, das exigências sem fim ou da pressão financeira que existia antes. Mas, do outro lado da cidade, a realidade era completamente diferente. O processo de execução hipotecária da antiga casa havia sido concluído 8 meses antes. O banco acabou tomando oficialmente a propriedade, retirou os últimos moradores e colocou o imóvel em um leilão público para recuperar o saldo da hipoteca que não havia sido pago e os impostos atrasados. Diane e Sabrina foram obrigadas a colocar os poucos pertences que ainda tinham em caminhões de mudança alugados e se transferir para um apartamento pequeno e antigo em uma região mais afastada da cidade. A queda financeira repentina das duas desencadeou uma série de problemas. Desesperada para manter o padrão de vida que costumava ter e tentando lidar com as dívidas crescentes dos cartões de crédito, Sabrina acabou cometendo um grave erro profissional. Ela tentou conseguir uma comissão dupla escondida em uma negociação de imóvel comercial, violando as regras da profissão. Mas o cliente descobriu a irregularidade e apresentou uma denúncia formal contra ela. O Conselho Estadual de Corretores iniciou uma investigação e, após analisar o caso, concluiu que ela havia cometido uma violação grave das normas da área. Como consequência, sua licença imobiliária foi cancelada permanentemente. A carreira que ela construiu desapareceu praticamente da noite para o dia.
Todo o prestígio, os contatos e a imagem de corretora de luxo ficaram reduzidos a nada além de cartões de visita sem valor. Sem sua licença e sem suas credenciais profissionais, ela não conseguiu mais competir no mercado corporativo. Hoje, aquela antiga corretora de imóveis de alto padrão trabalha como funcionária em uma loja de varejo dentro de um shopping decadente da região. Ela passa longas horas dobrando roupas em promoção, organizando prateleiras de liquidação e atendendo clientes no caixa por um salário básico. A realidade da minha mãe também mudou completamente. O divórcio foi concluído sem grandes obstáculos, deixando claro que ela não tinha qualquer direito sobre o patrimônio separado do meu pai. Sem um marido para financiar seus hábitos de consumo e sem uma filha rica para sustentar seu estilo de vida, Diane precisou voltar ao mercado de trabalho pela primeira vez em 3 décadas. Ela tentou encontrar um emprego confortável em escritório, mas não conseguiu. No fim, conseguiu uma vaga como recepcionista no turno da noite em um motel simples localizado próximo a uma rodovia. A mesma mulher que antes exigia serviços de resort 5 estrelas em Maui agora passa suas madrugadas atrás de uma janela de vidro de segurança, trabalhando da meia-noite até às 8 da manhã. Ela entrega chaves simples de quartos, tenta resolver pagamentos recusados no cartão e lida com viajantes cansados e irritados reclamando das condições do local. Ela enfrenta esses turnos difíceis, perdendo feriados e finais de semana, apenas para conseguir pagar sua parte do aluguel e as contas básicas do apartamento. Durante aquele último ano, as duas ficaram presas em uma rotina de trabalho pesado e dívidas acumuladas com juros altos. Nenhuma delas tentou entrar em contato conosco. E eu também não procurei por elas. O silêncio completo confirmou aquilo que meu pai e eu já havíamos percebido. Para elas, nós nunca fomos realmente família. Éramos apenas recursos usados para sustentar uma imagem de vida perfeita que elas queriam manter. Família não é definida apenas por laços de sangue. Também não significa exigir respeito apenas por causa de um título de mãe, pai ou irmão. Família é formada pelas pessoas que permanecem ao seu lado nos momentos mais difíceis. São aqueles que aparecem quando você não tem nada para oferecer em troca. Aqueles que ajudam simplesmente por amor, responsabilidade e verdadeira compaixão. Naquela noite de Ano Novo, quando encontrei meu pai lutando para respirar e sem saber o enorme segredo que ele guardava, eu escolhi ficar ao lado dele. E essa decisão acabou mudando completamente o destino de nós dois. Em troca, ele me deu a oportunidade de transformar completamente as nossas vidas. Ao confiar em mim e me entregar as chaves de um novo futuro, meu pai garantiu que finalmente teríamos algo que sempre buscamos: tranquilidade, segurança e paz verdadeira. No fim, a ganância acaba prejudicando justamente aqueles que vivem por ela. As escolhas que fazemos sempre trazem consequências, e ninguém consegue construir felicidade destruindo as pessoas ao redor. Muito obrigada por acompanhar minha história até aqui. Se você já precisou se afastar de familiares tóxicos para proteger sua própria paz e bem-estar, eu adoraria saber a sua experiência. Compartilhe sua opinião nos comentários e conte como você lidou com situações parecidas.